Beleza! Olha só a pontualidade dos meus alunos. Nossa Senhora! É muita responsabilidade para mim. Eu não mereço tudo isso. Que delícia! Pois é, gente. Eu ia interromper a outra reunião, na verdade. Né? Mas aí eu fiquei com pena de interromper. Falei, vou aproveitar o máximo tempo. Agora a gente vai ter a chance de trabalhar no Moodle. Aliás, se vocês permitirem, agora eu vou fazer sem o microfone, só me falem se ficar o som ruim, porque aí vocês fazem as perguntas à vontade. E é tão mais gostoso quando você faz a pergunta diretamente. A gente já está em 26, né? Pode chegar mais um ou dois só. Aí o Ramon está chegando, a Jéssica. Isso, já somos 28. Daqui a pouco eu ponho no grupo dos professores, que a aula foi um sucesso. Muito bem. Espera aí que tá chegando meu outro namorado aqui, eu acho. Não, não chegou. Professor. Beleza. Chegamos em 30, acho que tá todo mundo praticamente. Ora, muito bem. Daí, eu até me esqueci qual é a questão que a gente estava falando. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa classificação em geral, tá? Falar um pouquinho mais da classificação em geral e depois a gente volta às perguntas, tá bom? Só trabalhando questões gerais, sem que você se esqueça de que depois a gente vai tratar de cada uma dessas classificações, todas elas, tá bom? Cada uma especificamente. Muito bem. Agora, se a gente trabalhou os bens considerados em si mesmos, né, o segundo passo é trabalhar os bens reciprocamente considerados. Ou seja, a classificação básica será o que é bem principal e o que é bem acessório. Tá beleza? Então, quem tem o terreno tem também a casa. É isso. O acessório segue o principal. Quem tem a vaca tem também o bezerro, até que ele possa ser dela separado, porque o acessório segue o principal. É isso. Tá bom? Então, olha só que interessante. Aí você vai lá e compra uma vaca, tá? Com um prazo, o cara tendo prazo de 10 meses para entregar para você. Então, você comprou a vaca, ele vai te entregar a vaca daí a 10 meses. Quando você comprou a vaca dele, a vaca estava vazia, ou seja, ela não tinha prenhez, não tinha bezerro. Aí, quando ele vai te entregar a vaca está prenhe. Não é? E agora? De quem é o bezerro? O bezerro é seu, porque ele ainda não pode ser separado da vaca, o acessório segue o principal. Professor, mas ele tem direito a um reajuste do preço, né? Proporcionalmente ao valor do bezerro, ou não tem? Regra geral, terá. Né? Terá porque existe uma regra geral do direito que diz assim, não pode ser enriquecimento sem causa. Então, ele tem direito ao incremento do preço, mas a vaca é sua. Mas o bezerro é seu. Você entendeu? Agora, naturalmente, se esse fruto já pode ser colhido, né? Ou seja, se o bezerro já pode ser separado da vaca, então ele fica com o bezerro, você fica com a vaca e já era. Né? Uma das espécies de bem acessório é esse chamado fruto, produto e rendimento. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá beleza? Mas de quem é a propriedade dos frutos em consideradas várias situações de posse, né? Se eu tenho lá, por exemplo, um terreno, aí você vai lá com uma posse de boa fé e planta a mandioca no terreno. Aí antes que você possa colher a mandioca, esgota o seu período de posse. Né? Não dá mais antes que você possa colher.
acabou o contrato de comodato ou o que foi. Muito bem. E está lá a mandioca. Ora, a mandioca é um fruto do terreno. De quem é a mandioca? Do proprietário do terreno, porque o acessório segue o principal. Ah, mas e o possuidor de boa-fé, professor? Mesma regra. Né? Ele tem direito a ser indenizado pelas despesas que tiver feito com a plantação, tá? Seja de mandioca, ou seja do que for. Né? Aí vai variar posse de boa-fé, posse de má-fé e coisa e tal. Né? E vocês vão estudar isso lá no 4º ano em Direito das Coisas. Mas aqui você tem que saber o que é fruto, o que é produto e o que é rendimento. Né? Depois a gente vai chegar nisso. Né? O terreno e o imóvel e a casa. Ora, a gente fala, não é um fruto, a casa não é um fruto do terreno. O terreno não pode ser colhido. Né? Fruto é aquilo que pode ser colhido da coisa principal sem prejudicar a sua natureza periodicamente. Né? A maçã é fruto da macieira, o bezerro é fruto da vaca e assim por diante. Mas a casa não é fruto do terreno. A casa é uma chamada benfeitoria, né? Porque ela fica integrada ao terreno e não pode ser retirada do terreno. Então, se a família Teixeira resolver vender aquele terreno lá onde está instalado o bloco de sua faculdade, ela estará vendendo o terreno também e acabou-se. Né? Estará vendendo o prédio também e acabou-se, não tem o que falar. São benfeitorias. Benfeitorias são os bens incorporados à coisa por acessão física artificial. O cara vai lá e faz, e fica incorporado, de tal maneira que você não pode remover sem destruir o bem acessório e prejudicar o principal. Então, isso é uma benfeitoria. Tá beleza? Uma banheira de hidromassagem, por exemplo, ou uma piscina, é uma benfeitoria, né? Uma piscina de azulejo. Agora, ainda existem outros bens acessórios e tem uma regulamentação diferente. São as chamadas pertenças. Você compra uma piscina de vinil para deixar no seu quintal. Muito bem. Ela está lá. É um acessório porque ela é destinada permanentemente àquele bem. Mas ela não é parte integrante do bem. Você não integra a piscina ao bem. Então, nesse caso, se você vender o terreno, você não estará vendendo a piscina, a não ser que conste expressamente do contrato, são as pertenças. Né? E aí os bens principais e acessórios, a gente vai estudar isso de benfeitorias, de pertenças e de frutos, produtos e rendimentos, ao tratar de bens acessórios e de bens principais. É isso, só isso. Tá beleza? É isso aí. Muito bem. Finalmente, olha só que interessante, você considerou o bem em si mesmo, você considerou o bem em sua relação com outro bem, e finalmente o legislador agora vai considerar o bem com relação ao titular do seu domínio, com relação ao seu proprietário. Quem é o titular do domínio? Titular do domínio, naturalmente, só pode ser, não é? É o proprietário do bem. Dominus é de dono, né? De senhor. Jus dominum é o direito do senhor, o direito de domínio. Né? Então, o titular do domínio do bem é o proprietário do bem. E aí eu tenho uma pergunta simples para te fazer, eu tenho certeza que você tem condições de matar essa pergunta. Né? Veja, o direito admite que haja diferença entre brasileiros e estrangeiros e tal, quer dizer, eu posso diferenciar a propriedade de um brasileiro para a propriedade de um estrangeiro, eu posso diferenciar os direitos civis, né? O direito político pode, o estrangeiro não pode ser candidato a presidente da República. Muito bem. Mas os direitos civis, as liberdades civis, a liberdade de ir e vir, né? de permanecer, a liberdade de pensamento, a liberdade de credo, eu não posso diferenciar as pessoas. Então, é claro, todos os bens privados são submetidos a uma só regulamentação, né? Que está lá no Código Civil, na parte especial e na parte geral. Já os bens públicos, os bens que pertencem ao Estado, têm uma regulamentação especial. Então, os bens em relação ao titular do seu domínio, eles são públicos ou privados. Acabou. Os bens públicos, a gente vai estudar, né? Mas também os bens públicos são diferentes entre si, né? Porque você diz assim, professora, a praça é pública? Eu digo, é. Então eu posso ficar lá, né? Pode. Aí eu passo o municipal, lá onde está sediada a prefeitura, é público? É. Então posso ficar lá? Não, não pode, né?
Porque aí eu tenho que adequar os vários bens públicos, conforme as relações jurídicas que eles vão gerar, não é? Para que as normas sejam adaptadas às naturezas desses bens. Então, os bens públicos são de uso comum do povo, de uso especial ou de uso dominical, ou simplesmente bens dominicais, ou simplesmente bens públicos, porque a propriedade é do Estado. Né? Ele é quase que tratado como um bem privado. Né? Ele só é público porque é a propriedade do Estado. Suponha que o Estado se meta a ter um terreno, beleza? Onde não se faça nada, não tenha nenhuma destinação pública, nem nada. Ou o Estado se meta a ter ações em bolsa, tá beleza? Serão só simplesmente dominicais. Então, eu tenho regulamentações diferentes pela consideração dos bens em si mesmos. São móveis ou são imóveis? Sendo móveis, eles são fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou inconsumíveis. E os bens em geral, de novo, né? Eles são singulares ou coletivos. Os bens singulares são divisíveis ou indivisíveis. Os coletivos são universalidades de fato ou universalidades de direito. Bens considerados em si mesmos. Os bens reciprocamente considerados, eles são principais ou acessórios. E os acessórios podem ser benfeitorias ou pertenças, ou ainda frutos, produtos e rendimentos. Pronto. E aí, a terceira consideração dos bens que a gente vai fazer amanhã e na semana que vem, né? Eu espero que a gente consiga fazer em 2 semanas, mas se não conseguir também, paciência, tudo bem. Né? Vai fazer o quê? A terceira classificação dos bens é dos bens com relação ao titular do seu domínio. Os bens são privados, né? E aí eles têm uma regulamentação geral, todos os bens privados são regulados da mesma forma, ou eles são públicos, e aí eles têm uma regulamentação especial. Sendo públicos, eles são de uso comum do povo, de uso especial, ou chamados de dominicais, ou dominiais. Acabou-se. É isso que a gente vai estudar nesse comecinho do nosso curso. É isso. E depois, professor? Depois a gente vai estudar os fatos jurídicos. Então, olha só. Eu tenho norma que incide sobre fato, fazendo nascer relação jurídica. Expliquei isso, processo de incidência normativa no verso, do avesso, né? De todo jeito que eu pude, eu expliquei isso. Ora, a gente estudou relação jurídica, elemento subjetivo, elemento objetivo e elemento imaterial formal, né? E depois, agora a gente estudou o elemento objetivo, né? Os bens, e depois estuda os fatos jurídicos e conclui o seu estudo do primeiro ano. Por isso é que sem esse estudo do primeiro ano você fica sem entender absolutamente nada dentro do direito civil, dentro de qualquer área do direito, na verdade, né? Especialmente do direito privado. Todas as áreas do direito privado se reportam a essa parte geral do direito civil. Tá certo? É isso que eu queria dizer para vocês sobre bens. É só isso, na verdade, que eu quero dizer nessa aula introdutória sobre bens. Nada mais do que isso, né, que eu preciso dizer. Amanhã a gente vai falar do bem público e do bem privado, tá? Do bem imóvel e do imóvel, e aí a gente tem uma chance de correr mais, porque as classificações são mais curtas. Tá? O Daniel Então, a minha parte está encerrada, tá? Eu vou ficar por conta de vocês aqui para a gente tirar qualquer dúvida. O Daniel pergunta o seguinte, dúvida da aula anterior, né? O pagamento da conta de água poderia ser considerado uma troca de bens? A empresa me fornece a água bem e eu pago a conta com um valor financeiro bem. Muito bem. Olha só que interessante. Vou colocar isso para vocês. A história da humanidade toda, né? Exceto nos últimos, sei lá, 1000 anos, não sei te dizer exatamente, mas na história da humanidade, o contrato que predominou na história da humanidade foi o contrato de troca ou permuta. Não é? Então, eu tinha lá uma mercadoria, eu ia lá e trocava com outra mercadoria. Então, o contrato por excelência dentro do direito foi a troca ou a permuta. É isso. Ora, hoje em dia, aí só que isso criava um inconveniente enorme, né, do ponto de vista prático, porque você
ter sempre o bem que o outro quer, né? Ele ter o bem que você quer e igualar as quantidades, né? Começou a surgir a necessidade de elementos que equiparavam valores, né? Beleza? Então o sal foi usado com esse fim e tal, até que a evolução nossa chegou na chamada moeda. Então, Daniel, a resposta para a sua pergunta não é uma troca de bens, na verdade, porque o que caracteriza a permuta é a troca diretamente de um bem pelo outro, tá beleza? Sem equiparação financeira. Sua né? pesquisa gerou o seguinte resultado. Ainda que haja sobra, né? A ser paga em dinheiro e essa sobra é tratada como se fosse compra e venda. O contrato de compra e venda se caracteriza pelo fato de que o vendedor paga um preço e o comprador paga que o comprador se compromete a pagar um preço e o vendedor se compromete a entregar a coisa, né? Entregar o domínio da coisa. Esse é o contrato de compra e venda. Então, você pode dizer, né, genericamente, que você está comprando água, é isso, porque tem essa base financeira, né? E, portanto, a gente não poderia falar de uma troca, verdadeiramente, já por isso. Né? Mas como é um serviço, então, a gente tem a chamada prestação de serviço, porque aí vai essa questão, né, da especialização dos contratos dentro do direito civil, aí você vai encontrar lá, no direito contratual, no terceiro ano, essas duas formas essenciais de prestação de serviços, né? O contrato de prestação de serviços por período, assim, chama-se prestação de serviços, eu contrato um pedreiro por dia, né? E o contrato de prestação de serviços por obra, né? Que é o contrato de empreitada. Eu contrato um pedreiro para pintar a minha casa e aí eu pago por medida para ele. É um outro contrato, para você ter uma ideia, né? O contrato de prestação de serviços não se origina na compra e venda. O contrato de prestação de serviços se origina na locação. Né? Então, a gente fala que existem 3 locações no nosso sistema. A locação de coisa, quando você aluga uma casa, quando você aluga um carro, por exemplo. A locação de obra, né? Que é a empreitada, ou a locação de serviços, propriamente, que é isso, né? De que eu vou lá e peço uma prestação de serviço, por exemplo. Tá? O Serginho veio aqui hoje cortar o meu cabelo, ele me prestou um serviço. Tá beleza? É isso. Por causa das especializações, o que acontece? Não é que a gente não pudesse tratar, né, de uma maneira aproximada. Não é isso. Não é que não tem aproximação. É que você tem uma história jurídica e uma experiência jurídica multimilenar que faz com que a gente vá construindo essas diferenças, esses modelos, né? Mas para você ter uma ideia, Daniel, no caso dos contratos, só para você ter uma ideia, velho, a gente tem os contratos que são nominados no Código Civil, tem nome lá, tem os contratos nominados fora do Código Civil, várias leis que criam vários contratos, e tem ainda os contratos inominados. Quer dizer, a todo tempo estão surgindo novos contratos, e aí, né, quando a experiência jurídica cristaliza uma determinada forma para eles, aí você dá nome e trata legalmente e tal, mas assim, no âmbito da liberdade de contratar, eu posso criar qualquer um contrato que não afete a lei, tá beleza? Então, é só por causa dessa dinâmica multimilenar que a gente não pode tratar isso como troca, tecnicamente falando, como troca de bens. Tá beleza? Mas o que acontece, eu entendi o que você quis dizer. É verdade, você dá um bem, que é o dinheiro, e você recebe outro bem, que é a água, ou você recebe outro bem, que é o telefone. Mas aí tudo seria permuta. Entendeu? Então, por isso é que a gente tem essas especializações. Entendeu, Daniel? Fala para mim. Entendi, professor. Ótima explicação, compreendi. Valeu, é isso aí. E pode ficar tranquilo que você vai nadar nisso no terceiro ano, né, cara? O terceiro ano é o terceiro ano de morte no direito civil, porque, eu sei que aqui no primeiro ano parece muita coisa, né, velho? Só que aqui no primeiro ano, parecendo muita coisa, a gente vai fazer 225 artigos, 230 artigos, sei lá, um negócio desse aí. 200 e poucos artigos.
No terceiro ano, meu velho, pode esquecer, meu irmão. É o cão. Por isso, né, que você tem que ter essa base sólida, porque lá você vai estudar os contratos em espécie. Aí você pega lá os contratos em espécie, dá uma olhadinha lá no Código Civil. Meu velho, eu lecionei isso naturalmente, né? Para você ser um civilista razoável, para você ser um bom professor de primeiro ano, você tem que ter passado por todo o direito civil. Mas eu sofria e eu ficava com pena dos meus alunos, né? Apesar do meu sofrimento, ainda restava piedade deles, porque é pior, velho. Muito pior. Muito bem. Então, Daniel, foi bom para você, né, Daniel? Está satisfeito, né? Sim, professor. Valeu. Certo. Muito bem. Obrigado. Abertos para novas perguntas, então, se há alguém. Pois não. Eu queria perguntar se, quando você falou dos fungíveis e infungíveis, seria quando o objeto é substituível e insubstituível? Você deu o exemplo do quadro e do café. E no caso, o café ela pode se devolver, mas o quadro não. Isso. Seria mais ou menos isso? É isso mesmo, é exatamente isso. Ah, tá. Bem, e veja que a definição dos dois vai ser isso que vai facilitar o nosso estudo. A definição é sempre contraposta, né? Ou seja, bem fungível é todo bem que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. E o que é infungível? O que não é assim, entendeu? Bem móvel é tudo que pode ser removido, né? Sem destruição de sua natureza ou de sua destinação econômica e social. E o que é imóvel? O resto, né? No caso dos bens móveis e imóveis dá um pouco mais de trabalho, porque é o primeiro e porque a gente tem que falar das várias espécies de imóveis, as várias espécies de imóveis e as várias espécies de imóveis. Então, eu reconheço que dá um pouco mais de trabalho. Bem divisível, aquele que pode ser dividido sem destruição de sua natureza ou de sua destinação econômica e social, sem prejuízo econômico. Então, uma fazenda, por exemplo, é divisível. Aí um diamante de 20 quilates, professor, é divisível ou não? Claro que eu posso fracionar o diamante, só que se eu fracionar o diamante, ele perde muito seu valor, porque ao invés de um diamante de 20 quilates, que vale, sei lá, chutando, né, 10 milhões, eu tenho 2 diamantes de 10 quilates e cada um deles vai valer 1 milhão só, você entendeu? Então, indivisibilidade do bem. Aí você pega assim, mas por que eu preciso saber disso, professor? Por causa da herança lá, velho. Né? Você tem lá, recebe, você, sua mãe e seu irmão recebem um apartamento de herança. Mas eu não suporto a minha mãe, não me dou com meu irmão, não quero morar lá e tal. Como é que faz para dividir? Um mora na cozinha, outro mora no... Não, é indivisível, velho. Não dá para dividir. Né? Então, não cabe ação divisória para dividir o bem. Então, um tem que comprar a parte do outro, né? Ou o bem tem que ser vendido forçosamente para que o dinheiro seja dividido. Eu recebi uma fazenda, então vai lá e divide. Ação divisória. Cada um arca com o que o seu quinhão representa nas despesas da divisão. Agora, então, quando você estuda no primeiro ano, você pode falar assim, pô, cara, né? Por isso que eu faço questão de dar essa aula introdutória, de mostrar que existe uma razão para tudo. Né? Tá beleza? É isso. Entendeu? Sim, professor, entendi. Obrigada. De nada, querido. Muito bem. Mais alguma coisa? Nada mais, gurizada? Professor, o senhor me ouve? Oi? Alô, alô, o professor tá me ouvindo? Pode falar, pode falar. Lorena, você está com a mão levantada, Anjo. Você quer perguntar também ou não? Se a Lorena quiser perguntar, a gente dá a vez para ela primeiro, bonitão. Tá bom, sem problema. Isso. Não, não quer. Pode perguntar você mesmo. Quem está falando, por favor? Que eu não estou vendo aqui. Eduardo Alário. Eduardo Alário. Fala, Eduardo. Diga aí. Professor, então, a respeito do empréstimo, o senhor contou uma história lá no primeiro semestre, nos primeiros dias de aula, que um rapaz fez um empréstimo para uma outra pessoa e como não tinha nada se certificando que o empréstimo era legal, o rapaz optou por não devolver e ele não poderia ser penalizado. Só um minutinho. Desculpa. Sem Fala, problema. filho. Ô Luiz, eu estou em aula agora, depois eu te ligo. Um abraço.
Desculpa, eu estava sem óculos, o meu filho tá super atrasado para chegar aqui, é Luiz, e aí eu pensei que fosse ele, que nada, é só... Sem problema, professor, tranquilo, acontece. Desculpa, fala aí. O senhor contou uma história no primeiro semestre, no começo das aulas, sobre um rapaz que fez um empréstimo para uma outra pessoa Aham, e anos depois essa pessoa optou por não devolver. isso. E não ocorreu nada judicialmente com ela porque não tinha nada escrito, assinado, algo legalizando o empréstimo. Isso também pode acontecer nos exemplos que o senhor deu. A pessoa pode não ser penalizada por mais que ela tenha emprestado, como por exemplo o senhor falou, um pote de café ou um quadro do Van Gogh, algo do tipo, Eduardo, por esse fato. Eduardo, olha só, eu não sei como é que foi esse exemplo, cara, mas não é bem assim, tá? Fica difícil eu me lembrar lá do comecinho do ano, mas provavelmente eu dei o exemplo da prescrição, assim, que porque passou muito tempo o cara não podia mais cobrar, né? Provavelmente foi isso, porque veja só uma coisa que a gente vai aprender depois de bens, a gente vai aprender fato jurídico, e quando entrar no quarto bimestre a gente vai estar falando de negócio jurídico, que é uma espécie de fato jurídico. No negócio jurídico, isso que a gente faz, né? As pessoas pensam que é importante o papel, né? Ou melhor, é importante o papel, mas ele não é fundamental. Então, esse empréstimo que eu fiz para minha vizinha aqui, esse empréstimo aqui, ele vale, porque a lei não exige que exista papel. Você entendeu? Vale o contrato mesmo que falado. Se você parar para pensar, Eduardo, quantos contratos... É que a gente está em época de pandemia, mas assim, vários contratos você realizou ou pelo menos executou hoje, não é? Quando você abriu a torneira, é uma execução contratual, não é? Quando você ligou a net, é uma execução contratual. Se você pegou ônibus hoje, você executou um contrato de transporte, não é? Esse contrato de transporte, você se comprometia a pagar um determinado preço e a empresa de ônibus se comprometia a te levar incólume em um determinado lugar, né? Dentro do seu itinerário. Se você pegou um Uber, você celebrou o contrato, né? Se você foi a uma loja e fez uma compra, você celebrou o contrato. Se você foi no supermercado, você celebrou o contrato de compra e venda. Você percebeu? Se você teve uma diarista hoje, você celebrou o contrato de prestação de serviço. Então, as pessoas têm uma ideia errada de que o papel é fundamental. Não, não é. Não é. Então, eu posso garantir para você que não é o papel que me tira o direito de requerer. Você entendeu? É isso. A lei exige que o contrato, acima de um certo valor, de 10 salários mínimos, que ele tenha um início de prova escrita. Um início, mas não precisa estar todo em prova escrita. Então, pode ser que eu tenha dado o exemplo seguinte: se você foi lá, tirou dinheiro do banco na hora, não é? No escuro, ninguém viu, e você entregou esse dinheiro para o cara sem ter pego nenhum recibo, tal, e esse dinheiro foi, por exemplo, de 20 mil reais, então ultrapassa a exigência, acho que é do artigo 225 do Código Civil, no qual a lei exige que para a prova de contratos de mais de 10 salários mínimos exista um início de prova escrita. Você entendeu? Então, eu não posso me reportar exatamente ao exemplo que eu te dei, mas eu posso te dizer o seguinte, que do jeito que você está falando, não é pela ausência do papel que vai perecer o direito. Nem no caso da vizinha que pega o café e nem no caso do amigo que pega dinheiro emprestado do outro. Tá beleza? Eu pego R$1.000 emprestado da minha mãe, ela simplesmente vai lá e me dá na mão e eu assumir que eu vou devolver para ela. Vale ou não vale esse contrato? Vale. Qual que é a questão? É que ela vai ter que provar. Portanto, é muito mais fácil se ela tiver a prova escrita, né? Se ela tiver o contrato escrito, se ela tiver um cheque meu, alguma coisa. Mas não tem o contrato escrito, ela tem o comprovante de depósito da minha conta, por exemplo, né? Ela tem uma testemunha que viu a gente combinar, tá certo? O contrato, se a lei não exigir uma prova especial, ele pode ser provado por qualquer modo. Tá bom, Eduardo? Entendi, professor. Professor, se for te ajudar a recordar do exemplo, o Daniel, ele falou mais do que eu lembrava, inclusive.
O Daniel colocou um textinho, se eu não me engano, foi exemplo de treinamento. Perfeito, senhor, perfeito. Tá bom? Aí se eu Entendi. quiser dar uma diquinha, Tá aqui lembrar o de alguma Daniel. coisa assim. Olha só. Se não me engano, foi o exemplo de um rapaz que pagou as mensalidades da faculdade do amigo e esse amigo se tornou rico e quando o rapaz que auxiliou o amigo necessitava de recursos financeiros, ele não teve retorno do rapaz que ele pagou a faculdade. Porque a gente disse assim, se ele simplesmente foi lá e pagava a faculdade do amigo, ele tinha lá uma dívida, o amigo tinha uma dívida moral com ele. Né? Foi para distinguir a moral do direito. Né? E as dívidas morais não são exigíveis. Agora, se ele tivesse pego uma nota promissória e essa nota promissória não tivesse prescrito, então ele poderia exigir, entendeu? Se ele tivesse feito, e não era assim, o pagamento, ele na verdade fazia doações, né? Que é também um contrato. Ele ia lá para ajudar o amigo, ele ia lá e pagava, ele não emprestava o dinheiro, ele ia lá e pagava as mensalidades doando ao amigo. Aí ele passava por necessidade financeira e ele precisava que o amigo, agora da ajuda do amigo. Esse amigo está obrigado a ajudar? Não está obrigado a ajudar, porque ele só teria uma dívida moral, não é? Foi isso que a gente falou. Se ele tivesse uma dívida jurídica, por exemplo, se fosse realmente um empréstimo que pudesse ser comprovado, ou se tivesse uma nota promissória que ainda não tivesse prescrito, porque tem um prazo para o exercício do direito, então que ele poderia exigir. Foi essa a questão, Eduardo. Nesse exemplo, é essa questão. Uma dívida é só moral, não é? Porque foi uma forma de ajuda humanitária, não foi um empréstimo, não é? E a outra dívida seria jurídica, se tivesse um empréstimo, um contrato, mas esse contrato não necessariamente precisaria ser escrito. Lembrou Entendi, direitinho? professor. Entendi. Desculpa a confusão e obrigado, Daniel. Não, meu querido, é assim se confundindo que a gente aprende, pode ficar tranquilo. Eu garanto que se você, de alguma maneira, o que a gente falou ajudou alguém, entendeu? Eu te agradeço muito pela pergunta. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado, Daniel. Valeu. Muito bem. A Poliana não se recorda, não é? O Lucas Canelas é sempre muito carinhoso. Esse menino, além de bonito, é carinhoso. Eu não vou te apresentar ele, Serginho, porque é uma loucura esse menino. Uma barbaridade. Ele está aqui ainda, né? Mas deixa eu ver. As próximas aulas, então, serão para aprofundamento em cada um desses aspectos dos bens. Isso, Luquinhas. As 3 próximas aulas serão para isso, tá bom? Bens não está lá no seu conteúdo programático só porque você não vai cair na prova e você vai estudar bens em direito das coisas e tal, né? Vai revisitar tudo isso e eu quero te dar uma noção boa, profunda e coisa e tal, mas eu não quero cobrar esses preciosismos em prova e te colocar numa posição desde agora. Não é que não seja importante, é muito importante, mas eu não quero te colocar numa posição desde agora de estar pressionado por isso. Eu quero, né, que a gente tenha pelo menos 2 semanas assim mais sossegados. Tá bom? Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui, se não me engano, deixa eu correr aqui. Não tem. É isso, gurizada. Tranquilo? Jéssica, boa noite, minha querida. Fica com Deus. Valeu, Lucas. Boa noite. Manda uma foto pro tio depois, hein, Luquinhas? Faz tempo que o tio não te vê. Você não põe a câmera. Boa noite, Nicole. Muito obrigado a você, meu anjo. Foi um prazer. Sempre né? Valeu, Eduardo. Valeu, Rafaela. Juízo, hein? Gabi, um beijo para você. Dá um beijo na sua mãe também. Valeu, Bia. Valeu, Ramon. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Vou interromper aqui. Amanhã eu coloco lá no canal para vocês, tá? Mas eu aviso pela... Ô, Leonardo, seja bem-vindo, viu, negão? Tá? Conversa... Ó, gente, dá uma força pro Leonardo, põe ele aí no grupo. Você tá no grupo, né, Léo? Põe o Leonardo lá no grupo e tal e dá uma ajuda para ele, tá? Valeu, Fábio. Muito obrigado. Falou, Léo. Então procura lá, tem uma gurizada boa aí que vai ter boa vontade. Esqueci de avisar. A gente vai ter um monitor. Eu acho que ele não entrou na aula de hoje. Se entrou, eu não vi. Mas a gente vai ter um monitor. Então, uma vez por semana, né? Chama Lucas ele, né?
menino bom, foi um dos meus melhores alunos ano passado, se não o melhor aluno do ano passado. É um menino ótimo, né? E ele vai ser meu monitor, então ele vai marcar uma reunião com vocês pelo Zoom, né? Ficar à disposição de vocês, né? Então vai te ajudar, viu, Léo? Vai te ajudar bastante. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Vou desligar aqui. Fiquem com Deus. Beleza. Que bom que o Gustavo te colocou. O Gustavo é um Cicerone bárbaro. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.